Ok. Tá bom. Ok. Tá valendo, Zé? A hora que você falar, tá valendo? Ok, boa noite a todos. Tudo bem com vocês, turma? Uma terça-feira abençoada para todo mundo. Legal. A gente começando mais uma aula aqui, fazendo os ajustes técnicos, né? Estamos só esperando o José Ricardo passar o link para a gente, só um minutinho, tá? Eu também estou procurando aqui o link no Facebook para poder acompanhar. Só um minutinho que a gente já começa. Ok, vamos lá. Hoje nós temos a aula 106, né? Deixa eu ver se foi aqui. Ok. Ô, Zé Ricardo, eu não estou vendo o link do nosso grupo, tá? Se você puder passar, por gentileza, acho que a Regina está digitando agora, deixa eu ver. Só um minutinho. Agora chegou aqui. Eu vou passar para algumas pessoas também que assistem por e-mail, viu, gente? Só um minutinho só, tá? Aí, passou. Deixa eu passar aqui. Só um minuto, turma. Eu já vou dando boa noite para todo mundo, tá? Só a gente organizar aqui para que todo mundo possa receber. Deixa eu encaminhar para mais alguma pessoa aqui que não está no grupo. Está enviando aqui. O e-mail está meio lento um pouquinho hoje. Só um minutinho. Ok, acho que eu já mandei para todo mundo. Ok, gente, tudo bem com vocês? Vamos ver quem é que está com a gente aqui, ao vivo, aqui com a gente. Oi, Adriana, boa noite. A Carol, Regina, Maria Lúcia, a Luciana Andrioli, a Eliana, Olivia, a Beth, a Ellen, a Meire, Mauro, Joel, Mariluce, Celso Paulo, a Elizabeth, a Beth, tá aqui de novo, tinha falado já, Alexandre, Luciana Pegoraro, Mauro, legal, a Dani, a Verônica e a Eliette. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Legal ter vocês aqui mais uma vez, né? Para essa nossa aula de número 106, né? Hoje, né? O papel do discípulo, ok? E hoje a gente tem nosso amigo Edinho. Vocês estavam com saudade dele? Então,
tantas e tantas aulas teve com a gente lá no Irmão Rodolfo, né? E a gente vai inaugurar a aula online com ele aqui hoje também, tá bom? Daqui a pouco ele fala com a gente aqui, tá? Aguardando mais um pouquinho, ver se tem mais alguém para poder entrar aí. Natália, oi Natália. A Renata deve estar contigo também. Boa noite para vocês, né? Maurício acabou de entrar também. Muito legal, gente. Muito bom ter vocês aqui, tá? Espero que todos estejam aí com muita saúde, todos com muita paz no coração, para que a gente possa usufruir, né, para fazer realmente uso dessa aula aí no dia de hoje e possa ser uma noite de muito aprendizado para todos nós, tá bom? Então vamos lá. Maria Cleide, boa noite. Então tá bom. Então vamos para a nossa abertura e na sequência a gente já dá boa noite para o restante do pessoal, tá bom? Então convido a todos nesse momento para que nós possamos levar os pensamentos até o Mestre Jesus, respirando calmo e profundamente, imaginando nesse instante que a nossa casa está envolvida por vários e vários anjos, espíritos do bem, espíritos de luz, pois na verdade eles estão nesse instante junto de nós, nos auxiliando, nos intuindo bons pensamentos, para que nós possamos tirar o máximo proveito possível dessa aula de amor, dessa aula de luz. Pedimos todo o envolvimento da equipe espiritual, os mentores dessa turma, o mentor da 28ª Escola de Luz do Evangelho, toda a equipe do Irmão Rodolfo que nos acompanha todas as semanas e tem nos acompanhado já há tantos e tantos meses e anos, que eles possam essa noite estar conosco, mesmo que a nossa presença física não esteja se fazendo ali na Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, mas nós estamos ligados em coração, mente e espírito, todos nós conectados com a equipe de luz que faz parte da nossa escola. Que Deus nos permitiu, pelo meio digital, estarmos juntos de alguma maneira, e assim nós estamos aproveitando essa oportunidade. Agradecendo a toda a equipe espiritual, ao nosso querido companheiro Irmão Rodolfo, e à equipe que nos assiste, que nos auxilia. Lembrando sempre do nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão de amor, irmão de luz, que nos abençoa, que nos envolve, que passa e já passou a sua mensagem de amor há tantos e tantos anos atrás. E nós, encarnação após encarnação, a gente tenta aprender um pouquinho, a gente tenta crescer um pouquinho mais espiritualmente, para que nós tenhamos condições de chegar a espíritos de luz, a espíritos um pouco mais iluminados, a espíritos um pouquinho mais puros. E assim, só existe um caminho para que isso possa acontecer. Que nós possamos vivenciar cada vez mais as verdades trazidas pelo Mestre Jesus por meio do seu Evangelho. A vivência do seu Evangelho é o caminho para que nós possamos encontrar a paz que tanto almejamos e a serenidade que anseia o nosso coração. Agradecendo a Jesus, vamos nesse momento, dando as mãos a Ele, para que Ele possa nos guiar em direção ao alto, em direção ao Pai, em direção ao nosso Criador, onde todos juntos, com a graça do nosso Pai, conseguimos agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade do aprendizado que temos hoje, pela oportunidade de vivenciar provas tão desafiadoras como estamos vivenciando agora, e com a certeza de que cada um de nós de que todos nós iremos superar cada um desses desafios. Por mais terríveis e difíceis que eles sejam, nós sabemos que não estamos sozinhos, estamos amparados e contamos com o amor e com o apoio do nosso Pai, do nosso Criador. E assim, com a oração que o Mestre nos ensinou, nós iniciamos as atividades dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante, eu convido a todos para que nós possamos acompanhar a prece dos aprendizes que o Zé Ricardo vai colocar agora para nós. Que assim seja. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Desculpa, gente, a falha, né? Eu estava falando aqui, mas esqueci de ligar o microfone, tá bom? Acontece. A gente vai se habituando com isso. Mas vou dar uma boa noite aqui para quem chegou agora também, a Lília, acabou de chegar, né? Boa noite, Lília. Que bom, né? Vamos então para a leitura de temas. Ricardo, quem que vai estar lendo o tema hoje para a gente? A Luciana Andrioli, a Regina e eu, José Ricardo. Legal, então pode colocar aí todos na sequência, tá bom? Tá, aí Ju. a gente já vai acompanhando aqui. Obrigado. Nada. Tema 35. A vida é mudança. O dia de amanhã será diferente e marcará a vitória, se a diferença for para melhor. Desde quando iniciei o curso de Aprendizes do Evangelho, venho percebendo uma mudança em mim. Procuro me manter vigilante e em oração. Me esforço para pensar 10 vezes antes de responder com grosseria. Busco ser solícita com todos e a cada dia aprendo a respeitar aqueles que pensam ou agem de maneira diferente de mim. Me esforço para estudar quase que diariamente, pois entendo que para obter sucesso em minha reforma íntima, preciso adquirir cada vez mais conhecimento. Recentemente, comecei a meditar. Até baixei um aplicativo do Haroldo Dutra, Serenidade, só com meditações para me auxiliar. Mas é óbvio que ainda sou um ser cheio de defeitos e vícios.
Hoje em dia, o que mais luto é para controlar a minha impaciência e ansiedade. É uma luta contra mim mesma. Apesar de ser difícil superar meus defeitos e vícios, sei que com fé, dedicação e esforço vou conseguir superá-los, aos poucos, e marcar assim a minha vitória. Tema 34. Prece das Fraternidades. O que representa para mim? A partir desse ano de 2020, comecei a fazer a prece das fraternidades com mais frequência. E ao refletir sobre ela, me veio como um conforto, um reforço de proteção diante dos desafios da minha vida. A prece me chama à responsabilidade de servir, mas consciente da necessidade de pedir o amparo e a força ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus e aos mensageiros celestiais, que o auxiliam no governo de nosso planeta, através das fraternidades. Ao fazer parte de um grupo de auxílio aos mais necessitados, ou seja, ao fazer parte de um grupo disposto a trabalhar no bem, tenho a certeza, no meu coração, de que temos os espíritos de luz conosco nos nossos trabalhos. Tema 24. O corpo é o templo do espírito. Assistimos o tempo todo como, através de nossas atitudes para com o nosso corpo, a lei de ação e reação é capaz de moldar o corpo através dos tempos, vida após vida, em um ciclo de sucessivas reencarnações. Problemas de má formação, doenças de nascença, doenças adquiridas durante vidas passadas e da atual existência, em virtude de abusos, vícios, vaidade, entre tantos outros meios que agem como algozes do templo que nos foi cedido por Deus a fim de aprendermos a cada novo dia na escola da vida. De novo, né? Legal, certo. Obrigado, amigo. Valeu. Tá? Obrigado mesmo, né? Temas maravilhosos, gente. Muito obrigado. Aqueles que sempre estão cooperando com a gente aqui em relação aos temas, tá? Uma boa noite para Lourdes. Ô, Lourdes, saudades de você, viu, minha querida? Tudo bem contigo? Né? Boa noite aí, ó, para você. Laís também acabou de entrar também. Boa noite, Laís. Muito bacana, gente. Muito bom, tá? Pessoal, a gente está com um nível de frequência bem legal, né? Nas nossas aulas online. Algumas pessoas que estão perdendo a aula, estão assistindo depois, a gente está deixando essa oportunidade, né? Tem pessoas que a gente entrou em contato para que fizessem a reposição de aula, tá bom? Muitas já me mandaram, Valdir, eu assisti a aula tal, ok? Olha, eu só peço àqueles realmente que estão com aulas pendentes, que ainda não fez esse acerto comigo, assim que assistir, me manda, porque senão eu não consigo acertar a planilha de presença, tá bom? Então, vamos aproveitar para já matar essas pendências que a gente tem, aproveitar esse módulo online que a gente está fazendo, né? E ver se a gente já consegue resolver tudo, porque daqui a 10 aulas, pessoal, a gente encerra a escola, né? Isso aí precisa estar resolvido até o encerramento da escola, tá bom? Então, quem tem pendências do ano passado, precisa resolver. Eu já mandei os links das aulas, tá? E quem tem pendências esse ano, precisa correr atrás também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recado importante. Cadernetas, né? A gente tem falado sempre, cadernetas, caderno de temas. Procurem deixar em dia, tá bom? Porque a gente vai estar recolhendo muito em breve, tá? E também daqui a pouco eu começo a falar para vocês o estudo do Livro dos Espíritos, que tudo indica que a gente vai acabar fazendo no módulo online também, né? No modo online, né? Porque realmente não há previsão de que esse ano as coisas sejam restabelecidas no que diz respeito a aglomerações, né, em casas religiosas, escolas e outros cenários também. Tá bom? Maravilha, gente? Espero que todos realmente estejam gozando de excelente saúde, que todos estejam se protegendo aí, saindo só realmente quando há necessidade, né? A gente possa estar usando aí o álcool em gel, as máscaras, né?
Então, vamos tomar esses cuidados realmente para que a gente possa se preservar, tá bom? Já que somos pessoas esclarecidas, entendemos realmente a gravidade da situação, entendemos aquilo que a ciência está falando para nós, né? Porque o espiritismo, ele tem ali uma das perninhas dele, né? Além de ser a religião, a filosofia, a gente tem também a parte da ciência que a gente não pode ignorar. E a ciência está dizendo para nós, se cuide, fique em casa, se preserve, né? Para que realmente nada de mal venha ali acontecer. Então, se tiver que acontecer, a gente vai encarar, né, pessoal? Mas, realmente, se a gente pode fazer alguma coisa, vamos fazer para tentar nos preservar e preservar a nossa saúde daqueles que vivem conosco, tá bom? Então, legal. Então, a gente passa agora para o nosso querido amigo Edinho, né? Que felicidade em encontrar com ele de novo, né? Não é fisicamente como a gente gostaria, mas estamos aqui, né? Então, seja bem-vindo, Edinho. Pode abrir seu microfone aí e pode seguir, meu querido. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui. Valeu, tá? Obrigado a você, Dirceu. Boa noite, turma. É bom estar novamente com vocês, né? Como o Dirceu falou mesmo, não podendo estar ouvindo vocês, né, pessoalmente, a gente sente, né, a presença de todos vocês na nossa videoaula e isso é bem legal, tá? É só uma observação que eu vou fazer aqui, Edinho, para todo mundo. Pessoal, se tiverem perguntas para o Edinho, por gentileza, coloquem no Facebook, que a gente tem uma forma de fazer a transmissão online aqui para ele, e o Edinho vai estar vendo na tela dele as perguntas que estão sendo feitas, tá bom? Então, se tiver pergunta, faça que a gente coloca ali, aí o Edinho responde à medida que ele achar que é conveniente parar a apresentação para que ele possa falar a respeito, tá bom? Valeu, Edinho, desculpa a interrupção. Nada, imagina. Bom, vamos lá, gente. A nossa aula de hoje, né, aula 106, não é? Papel do discípulo. Como o Dirceu mesmo já disse aí no comecinho da apresentação dele, tá perto, tá acabando, né? Tá chegando no final. E é assim, eu posso dizer, como ex-aluno, vai fazer falta, vai dar muita saudade dessa escola, né? Ela é exigente em alguns aspectos, principalmente naquilo que toca a cada um de nós de fazer a nossa reforma íntima, mas eu posso garantir que a hora que acabar, vai ficar meio que um vazio dentro da gente, assim, fala, poxa, acabou. Então, é gratificante fazer parte da escola e poder participar ativamente de escola de aprendiz do Evangelho. Só quem já participa de escola, e eu posso falar aí pelo Dirceu, que já deve ter participado de N escolas, só quem participa dela sabe o quanto é legal, o quanto ela faz bem para a gente participar, tá? Como aluno, como dirigente, como expositor, enfim. Fazer parte de escola de aprendiz do Evangelho é realmente gratificante para todo mundo, tá? Vamos lá? O papel do discípulo, tá? Eu preparei alguns slides, algumas apresentações, eu vou pedir para o Ricardo ir colocando aí para vocês, poderem acompanhar com a gente, não é? A nossa primeira apresentação, não é? Ele coloca aí alguns conceitos sobre o que é ser discípulo de Jesus, tá? E eu vou passar por algum deles aqui e a gente vai comentando um pouquinho de cada um deles, tá? Ele começa falando que discípulo de Jesus é satisfeito com o mundo, tudo que nele existe, mas é insatisfeito consigo mesmo. E por quê? Por que isso, né? O discípulo entende, não é, que os ensinamentos de Jesus são maravilhosos a todos nós, é satisfeito com o mundo, com a criação de Deus em relação a esse mundo, tudo que nele existe, mas ele é insatisfeito com ele mesmo, não é? Por que essa insatisfação? E aí a gente entra no campo à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, não é? Das leis, vamos colocar assim, das leis de Jesus, né? Ou das regras ou normas de conduta que Jesus passou para a gente, né? A gente vai ficando insatisfeito à medida que a gente vai percebendo que a gente ainda não atingiu aquele limite, né? De que a gente é capaz de atingir, não é? E essa insatisfação é boa, é bom para a gente.
Porque ela nos move, ela nos leva adiante e nos faz querer buscar sempre e cada vez mais nos aproximarmos da essência dos ensinamentos de Jesus, não é? Então, o bom discípulo, né, se é que a gente pode colocar assim, ele vai estar sempre insatisfeito com ele mesmo. Eu posso mais, eu consigo mais e eu quero mais, tá? É nesse sentido que ele coloca aí, tá? O discípulo de Jesus nada teme, a não ser ele mesmo, pelos motivos, por aquilo que a gente já falou, não é? Nós não somos perfeitos ainda, não é? Somos falíveis, não é? Então, a gente tem lá no fundinho o medo da gente mesmo. Poxa, eu vou errar, não é? Porque a gente também tem essa consciência da nossa imperfeição, não é? Então, a gente tem meio que... temos medo de nós mesmos, tá? Mas a gente tem que entender e compreender que esse medo não pode nos deter, né? Muito pelo contrário, tá bom? E ele começa falando também que o aprendiz trabalha quando solicitado, o servidor quando é encarregado e o discípulo quando necessário. Então, o discípulo tem que estar à disposição para fazer a parte dele, o trabalho dele, sempre que for necessário. E se a gente olhar a nossa vidinha hoje, a nossa vidinha lá fora, a gente começa a perceber o quanto o trabalho do discípulo hoje está sendo necessário. Não é? Eu acho que mais do que nunca, né, no momento em que a gente está vivendo, o trabalho do discípulo foi tão importante. Tá? Ele continua, aprendiz, trabalho como obrigação. Tá? O servidor é o trabalho como dever. E o discípulo é o trabalho como prêmio. Para o discípulo, o trabalho, e quando a gente está falando aqui do trabalho, a gente está falando do trabalho na seara do Jesus, e a gente sabe, já aprendeu que a seara de Jesus é ampla, não é? Na verdade, ela envolve o mundo todo, envolve todas as pessoas que estão ao nosso redor, não é? E quando a gente faz um trabalho bem feito em relação ao nosso próximo, e aí entra a regrinha de Jesus, né? Caridade e amor ao próximo, não é? A gente vai perceber o quanto a gente é premiado quando a gente consegue realizar um bom trabalho nesse campo, tá bom? Para o discípulo de Jesus, a seara de trabalho é o mundo, é aquilo que eu já acabei de falar, não é? É nesse mundo, né? E mundo, a gente, vamos entender mundo mesmo, não é? Mas eu não conheço o mundo inteiro. Tudo bem, mas você pode vibrar, você pode mentalizar, você pode fazer prece para o mundo inteiro. E aí a gente volta lá. Nunca foi tão necessário como os dias pelos quais a gente está passando, tá? Modelo de discípulo de Jesus, Paulo de Tarso. Fácil, né? Só vamos fazer um pouquinho do que Paulo de Tarso fazia e a gente vai ser um bom discípulo de Jesus, tá? Então, tá aí um bom modelo para gente, não é? E é interessante quando ele coloca aqui modelo de Jesus, Paulo de Tarso, e a gente volta lá no primeiro, né? Insatisfeito consigo mesmo, né? E quem conhece, já leu a vida de Paulo de Tarso, percebeu quantas e quantas vezes ele foi insatisfeito com ele mesmo, não é? De não ter feito aquilo que ele poderia ter feito, né? Ou na medida, ou na qualidade, ou na quantidade do que ele poderia ter feito, tá? É claro que a gente sabe, tem consciência que a gente também está muito longe ainda do Paulo de Tarso, tá? Mas é um modelo, ou é um exemplo, né, para a gente seguir, tá bom? Durante a escola de aprendiz de evangelho, o aluno passa de conduzido a condutor. Né? Enquanto a gente está lá na escola aprendendo, né, buscando conhecimento, né, agregando conhecimento à nossa vida, nós somos conduzidos pela escola. Né? E de que forma a escola nos conduz? Nas regras de conduta, né? No caminho da nossa reforma íntima, no trabalho íntimo de cada um nessa reforma íntima. Então a gente é conduzido pela escola. No grau em que a gente, ou que vocês estão atingindo agora e que nós estamos, não é? Que é o de discípulo, a gente passa a ser condutor. A gente já tem condição de mostrar caminhos, de indicar roteiros, né? Para várias pessoas. Então é nesse sentido que ele fala aqui que a gente passa de conduzido a condutor. Tá?
E discípulo é aquele que aceita as determinações do Senhor. Senhor, Deus, soberanamente bom e justo. Tá? Então, aceita-se, ok? Tudo que vem de Deus é para o nosso bem, mesmo que a gente não aceite, entre aspas, ou ache, né, ou venha a achar que a gente não merece, tá? Deus sabe, e sabe melhor do que cada um de nós aquilo que é melhor a cada um de nós, tá? E basicamente é isso, tá? Quando ele fala alguns conceitos, alguns, não são todos, né, os conceitos do que seria ser discípulo de Jesus, tá bom? Então vamos lá. O discípulo de Jesus, aí o Ricardo pode passar para a segunda apresentação, para a gente entender, tá? Discípulo de Jesus, ele crê, participa e devota-se, aperfeiçoando seus conhecimentos e a sua espiritualidade para dedicar-se ao serviço do bem, tá? É o caminho, esse é o caminho. Acreditar, participar, né, trabalhar com afinco e buscar aperfeiçoar os nossos conhecimentos e, acima de tudo, a nossa espiritualidade, para a gente poder fazer um bom trabalho no serviço do bem, tá? Deixa eu só fazer um comentário. Essa aulazinha que a gente está passando, basicamente, é um resuminho do Guia do Servidor, tá? O livrinho, o Guia do Servidor, provavelmente todos vocês já têm, né? Eu busquei dentro do Guia do Servidor alguns tópicos bacanas para a gente comentar aí em relação à missão ou o papel do discípulo, tá bom? Ele fala assim, ó, estamos vivendo na Terra sob a dominação crescente de violência, de descrença, dominado pela ciência materialista e pela tecnologia, tá? E essa disparidade prova que o progresso material, quando divorciado do espírito, não edifica. Ou seja, não adianta nada eu ter um conhecimento tecnológico, não adianta nada eu ter um conhecimento da matéria, né, ou dominar essas duas ciências, a da matéria e da tecnologia, se espiritualmente eu não evoluo, eu não cresço, eu não me aperfeiçoo, tá? E ele conclui dizendo assim, ó, devemos nos voltar para o progresso verdadeiro, que é a espiritualização, tá? Que é a base da nossa evolução para os mundos melhores, né? A gente está vivendo um processo, né, de transição entre mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, e o que vai contar é a nossa espiritualização, o nosso crescimento espiritual, né? O que eu agreguei, o que eu juntei de matéria, por exemplo, o meu conhecimento em tecnologia, né, é útil? É claro que é, né, e a gente sabe que é, tá? Mas a espiritualização é que vai contar, né, para que eu possa mudar ou fazer o meu crescimento ou a minha evolução espiritual, tá? A gente vive na matéria porque a matéria nos é necessário para a nossa evolução espiritual, né? E muitas vezes a gente inverte o papel, né? Quando na verdade é o contrário. A matéria é um instrumento que Deus me dá para mim crescer espiritualmente, né? O quanto eu tenho, o que é mais importante para mim? É a matéria ou é o espírito? Né? Então a gente precisa fazer essa diferenciação e entender que o material é necessário, a tecnologia é necessário, né? Tanto é que, nós aqui, usando a tecnologia, por exemplo, para poder falar, né, sobre as coisas do discípulo. Então, ela nos auxilia e muito, tá? Mas ela é uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Exemplo claro disso é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos nos utilizando de uma tecnologia para o nosso crescimento espiritual, para agregar conhecimento, tá? E é isso que nos eleva, ok? Como estamos nos aproximando rapidamente dos termos finais do atual ciclo evolutivo, as perspectivas que temos são modificações profundas no íntimo dos seres que seguiram os rumos que escolheram livremente, piores ou melhores, dos quais sofrerão agora as consequências decorrentes. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, a escolha é sua. Mas nós vamos ser cobrados e vamos ter que nos responsabilizar pelos caminhos que nós escolhemos, tá?
Eu posso ter passado, por exemplo, vamos pegar a escola de novo como exemplo. Eu posso ter passado por todas as fases da escola de aprendizes. Nós já estamos na aula 106. Vocês tiveram 106 aulas. Conhecimento enorme sobre crescimento, sobre a espiritualização. Que uso eu vou fazer desse conhecimento? Dirceu não vai obrigar vocês a seguir o caminho do bem. Ele orienta, eu digo ele como representante da escola. Olha, turma, o caminho é esse, é esse, é esse. Vai quem quer, né? Vamos colocar assim. Tá? Só que a gente vai ser responsabilizado por isso. Né? Jesus não dizia, né? Há muito vai ser cobrado de quem sabe. Né? Então, a escolha é livre. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu escolho o caminho que eu vou seguir. Tá? E eu tenho que ter consciência de que seja qual for a minha escolha, é em cima dessa escolha que eu vou ter que responder. Tá? Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos lá? Pode passar a próxima apresentação, Ricardo. Ele continua falando, todos devemos nos devotar ao esclarecimento para obter posições favoráveis ao seu futuro espiritual. Eu não posso ter dúvida sobre o meu crescimento espiritual. E eu não preciso perguntar para o expositor Edinho, para o Dirceu, dirigente da escola. Pergunta para você mesmo. Olha para dentro de você e fala, o que ainda me falta fazer? O que eu ainda preciso aprender na seara de Jesus para o meu crescimento espiritual? Ou o que eu quero para o meu futuro espiritual? Tá? E ele continua falando assim, adotando o que lhes é necessário à própria libertação espiritual, e ele dá a ferramenta. De que jeito? Fazendo reforma íntima. Tá? E ela tem que ser rigorosa e atenta. É aquele exercício diário de olhar para dentro de você mesmo e falar, opa, peraí, isso aqui tá bom, isso aqui eu posso melhorar, tá? E isso aqui eu não preciso mexer mais, tá? Um detalhe, esse último aqui, isso aqui eu não preciso mexer mais, praticamente nunca vai acontecer. Porque se a gente pensar em crescimento espiritual, vai ter sempre alguma coisa que você vai ter que fazer para o seu crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual é eterno, ele não termina nunca, tá? Então, esse exercício de olhar para dentro da gente mesmo e olhar, poxa, o que ainda me falta fazer é constante, ok? Tudo bem? Tudo isso para quê? Para que a nossa transformação moral, né, aumente, cresça, tá? Porque ela é indispensável para a gente fazer um bom trabalho. Né? A moral elevada que vai nos fazer, ou que vai nos tornar capazes de fazer bons trabalhos. Tá? É nesse sentido que ele está colocando tudo isso que a gente está colocando aqui. Ok? Esse é o trabalho mais diretamente atribuído aos discípulos de Jesus. Tá? Para isso, foram preparados e devem ter adquirido possibilidades e qualificações para as ações evangélicas conjuntas, bem planejadas e uniformes em benefício de quem? Da humanidade. E eu vou falar de novo da escola. A escola de aprendizes do Evangelho trabalha a nossa reforma íntima? Trabalha. Trabalha para modificar cada um de nós enquanto pessoa? Trabalha. Mas ela trabalha acima de tudo porque a nossa mudança é a mudança da humanidade que nos cerca. A nossa melhora as pessoas que estão ao nosso lado. E cada um de nós que atinge um grau de evolução espiritual está trabalhando em benefício da humanidade. Cada pessoa que está ao nosso lado e percebe a nossa mudança enquanto aluno de uma escola de aprendiz, porque a gente muda quando é aluno da escola de aprendiz. Quando você entra numa escola de aprendiz, você é uma pessoa, e quando você sai dela, você é outra pessoa. Mesmo que você não queira, vamos colocar assim, ou mesmo que você ache que você não mudou. Tá? Eu posso garantir que você não vai sair da escola de aprendiz do Evangelho a mesma pessoa que você entrou. Os valores mudam, a maneira de enxergar as coisas mudam, a maneira de enxergar o próximo muda. Tá? E é por isso que ele fala que a gente trabalha em benefício
da humanidade. Tá? Porque nós somos humanidade. Tá? A gente não é isolado do mundo. Tá? Sem cada um de nós, a humanidade teria um a menos. Então a gente faz parte dela. Tá? E a gente vai contar sempre com a cobertura espiritual do alto. Tá? E essa nunca nos falta. Tá? Todos nós temos os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, os nossos guias, né? Espíritos amigos, né? Que estão ali sempre ao nosso lado, orientando cada um de nós, intuindo a cada um de nós ao melhor caminho a ser seguido. Tá? Muito embora a gente não dê ouvidos, vamos colocar assim, né? Mas eles estão sempre ao nosso lado, sempre nos orientando, sempre mostrando os melhores caminhos que a gente pode e deve seguir, não é? Nessa nossa caminhada ou nessa evolução espiritual, tá? E, assim, são extremamente amorosos, né? Vão relevar os nossos erros. O Edinho ainda está aprendendo, né? Vamos com calma, tá? Tem tempo para ele ainda, tá? Tá? Vamos trabalhar para que ele não cometa novos erros, ou vamos intuí-lo para que ele não cometa novamente esse erro. Né? E eles sabem que nós somos falíveis, ok? Mas o bom da história, nunca vão nos desamparar, ok? E ele fala também que a Aliança Espírita Evangélica progrediu. E hoje ela possui milhares de discípulos aptos à realização de um grande esforço de redenção em benefício dos habitantes desse país. Um país que é destinado a ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Essa sua turma, Dirceu, que turma que é? 28ª, Edinho. Então, ó, vamos pegar só as turmas dessa que vocês estão, é a 28ª. Ou seja, ela já formou, antes da turma de vocês, 27, deu 27 oportunidades de formar discípulos de Jesus. E a gente está falando da escola só do irmão Rodolfo. Quantas e quantas casas espíritas ligadas à Aliança Espírita Evangélica não formaram discípulos de Jesus? Então, a quantidade é muito grande. Tá? Pena que nem todos, né, trilhem realmente o caminho de serem discípulos de Jesus, né? Porque parece até triste a gente dizer isso, mas é como a gente falou no começo, a escola de aprendizes não obriga ninguém, né, a seguir o caminho ou as regras e as orientações que ela passa e determina a cada um deles. É de cada um. Né? Ser ou não ser discípulo de Jesus é de cada um. É um trabalho individual, tá? Mas a escola está aí para isso, para cumprir o papel de orientar, de ensinar e de apontar caminho. Tá? Agora, trilhar o caminho, de novo, é individual, é de cada um. Tudo bem? Pode passar para o próximo aí, Ricardo. Tá? O sentido e os fins da preparação. Tá? Vamos falar um pouquinho objetivamente sobre de que maneira a escola nos auxilia na nossa preparação enquanto discípulo. Tá? Cada discípulo, após o período de preparação na escola de aprendizes do Evangelho, deve organizar um programa de ação pessoal. Tá? O que eu posso fazer? Poxa, sou discípulo. E agora? O que eu vou fazer? Aonde eu vou trabalhar? Qual vai ser o meu ramo de atuação? O que eu posso fazer? Porque assim, não é porque você é discípulo que você vai poder fazer tudo. Não vai. Até porque se você quiser fazer tudo, você vai fazer muito pouco. Ou vai fazer mal feito tudo aquilo que você achar que tem condição de fazer. Tá? Então é aquela autoanálise, como ele coloca aqui, um programa pessoal, tá? Do que eu posso fazer. E ele coloca algumas observações. Ao considerar que os esforços feitos na escola operaram em seu íntimo transformações profundas, surgindo um homem diferente,
apto a empreender uma tarefa de transcendentes efeitos espirituais. Isso deve ter sentido em si mesmo. Ou seja, é aquela consciência, eu preciso trabalhar espiritualmente, eu preciso trabalhar para o meu progresso espiritual, agora eu sou um discípulo de Jesus. Tá bom, legal, joinha, joinha. Mas você trabalha, você estuda, você tem família, né? Você tem compromissos sociais fora da casa espírita, vamos colocar assim, ou da seara de Jesus, né? E você não pode passar por cima disso tudo, porque você é discípulo. Né? Deus é legal, Deus é bom, Jesus é bacaninha também, mas ele não vai pagar o seu boleto, não. Tá? Então você tem que se adequar, fazer um programa. Né? Quanto tempo eu disponho para trabalhar em benefício da seara do Mestre? Tá? Para trabalhar em benefício da nossa humanidade. Tá? Tem que ter um planejamento. Tá? Infelizmente, nós, enquanto seres humanos, e quando a gente atinge esse grau, vamos colocar assim, de discípulo, a nossa vontade é fazer um monte de coisa. É um monte de coisa. Tá? A gente vai atingindo um nível, enquanto discípulo, que a casa espírita vai nos chamando para N trabalhos que a casa espírita tem, por exemplo. Tá? E se vocês olharem o programa da casa espírita, vocês vão perceber que praticamente ela tem trabalho todo dia. Tá? E todos os horários. Eu consigo fazer tudo? Não, eu não consigo fazer tudo. Tá? Eu gostaria de poder dedicar minha vida só para a espiritualidade, mas não dá. Eu vivo no mundo material e eu preciso adequar, tá, a minha jornada de trabalho, as minhas tarefas, a esse meu tempo. Tá? E é isso que ele está colocando aqui. Tudo bem? Os discípulos, pela finalidade do trabalho, são os apóstolos de hoje, ok? Tá? As condições de vida, de conhecimento e de moral são hoje diferentes para o intercâmbio humano, tá? É preciso autopurificação constante de corpo e de espírito, tá? De sentimento, de pensamento, ato, e também constante comunhão com os amigos espirituais, ok? Se a gente pegar um pouquinho, né, ou relembrar um pouquinho da vida de Jesus e dos seus 12 apóstolos, vamos tentar analisar a vida ou a época em que Jesus viveu entre nós e a nossa época de hoje. Né? É bem diferente. Né? As exigências, vamos colocar assim, em relação aos apóstolos da época de Jesus, eram uma. As exigências a nós hoje, como discípulos de Jesus, é completamente diferente. Né? A gente vive num mundo completamente diferente da época em que Jesus vivia. Né? Os discípulos tinham que caminhar quilômetros e quilômetros e quilômetros para levar a boa nova. E faziam isso descalços. Hoje a gente tem essa ferramentinha aí que a gente está usando e está se falando aqui, ó. A quantos e quantos quilômetros de distância nós estamos. Tá? E a gente não está se comunicando, a gente não está falando, a gente não está espiritualizando, a gente não está comentando sobre Jesus, sobre Deus, sobre reforma íntima, sobre melhor. Tá? Então é bem diferente. Tá? Hoje, as nossas falhas, as nossas imperfeições e as nossas boas ações chegam aos nossos irmãos com uma velocidade impressionante. Tá? É impressionante a capacidade que nós, ou que a tecnologia nos deu para atingir pessoas. Tá? Hoje eu levo o bem e levo o mal na mesma velocidade. Tá? Enquanto a gente está aqui falando ou procurando se evangelizar, na casa do lado aí de cada um de nós, tem gente lá acessando a internet para outras coisas. Né? E algumas delas nem tão elevadas quanto essa que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, o nosso papel como discípulo hoje é bem diferente. O nosso cenário hoje é bem diferente. Tá? Tudo bem? Tá bom? É nisso que ele está falando aqui. Ok? Vamos lá. O que mais ele coloca aqui? Que a gente tem que cuidar ou fazer uma purificação constante do corpo e do espírito. Tá? Principalmente, trabalhar os nossos sentimentos
E a pior das nossas... Vamos colocar assim, a nossa maior dificuldade hoje, os nossos pensamentos. Tá? Se a gente pensar no papel de discípulo, aquilo que a gente pensa hoje é um exercício quase que instantâneo de análise do nosso pensamento. Tá? E que ainda, raramente a gente consegue controlar os nossos pensamentos. Primeiro a gente pensa, não é? E depois a gente pratica um ato. Tá? E mesmo que a gente não pratique o ato, a gente pensa, né, sobre ele. Então a gente tem que trabalhar os nossos pensamentos e os nossos atos, tá? Ok? E manter uma comunhão constante com os nossos amigos espirituais. Ok? Em relação aos nossos atos, aqueles que a gente comete erroneamente, vamos colocar, a gente sempre tem a chance e a oportunidade de refazer. A gente sempre tem. Ok? E a gente não pode esquecer disso. Tá? E a gente não pode esquecer que a gente tem essa oportunidade enquanto discípulo, tá? A gente pode quase que a obrigação, tá? De voltar lá atrás e rever os nossos atos, tá? E tentar corrigir as nossas imperfeições. Tudo bem? Então é isso. O verdadeiro discípulo de Jesus procura, na medida do possível, fazer um trabalho constante de analisar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos atos. Tá? Tudo bem? Vamos lá? O próximo slide aí, Ricardo, por favor. Ele continua dizendo que os discípulos devem fazer um balanço das suas condições mais íntimas, para saber o que eles podem, no momento, desenvolver em benefício da sua tarefa. Importante isso. O que ele pode fazer no momento. O que eu posso fazer hoje? Não é o que eu devo fazer. Porque se a gente for levar pelo sentido do que eu devo fazer, a gente vai perceber que a gente deve fazer um monte de coisa. Tá? Mas a gente não pode fazer esse monte de coisa. Tá? Pelo menos não ainda. Tá? Então, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo, espiritualmente falando, o quanto eu estou evoluído para fazer determinada tarefa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o quanto eu estou evoluído espiritualmente para julgar aquela pessoa que está do meu lado, que cometeu uma falha, que cometeu um erro. Tá? Só para a gente ter uma ideia daquilo que a gente deve fazer. Não é? O quanto eu estou preparado para isso. Tá? Tudo bem? É indispensável que os discípulos não fiquem inativos. Eu não tenho, eu olhei para dentro de mim lá, eu fiz a minha reforma íntima e eu acho que eu não estou ainda em condição de fazer nada. Então eu não vou fazer nada. Não é assim. Tá? A gente sempre pode fazer alguma coisa. Tá? A gente tem uma ferramenta maravilhosa aí que todo mundo conhece, que todo mundo sabe fazer, que é prece, por exemplo. Tá? Todos nós somos capazes de fazermos, nem que seja uma prece, uma oração. Vamos voltar para o nosso momento atual aqui, né? A pandemia que está tomando conta de todo mundo. Quantos de nós está reservando lá uns 2 ou 3 minutinhos do seu dia para fazer uma prece em benefício desses nossos irmãos que estão passando por essa dificuldade? Não? Ou daqueles que estão trabalhando incansavelmente para, na medida do possível, minimizar o sofrimento de tantos dos nossos irmãos que estão passando por essa dificuldade. Esse é o trabalho de um discípulo de Jesus. Só para a gente pensar naquilo que, eu não posso fazer nada? Pode, sim, claro que pode. Tá? Na medida do possível, a gente pode fazer muita coisa. Tá? Tem uma coisa aí que é o querer, ok? Tá bom? Ele fala também que a gente não pode ficar inativo, porque a gente já acha que, eu estou evangelizado, tá? Então eu não preciso fazer mais nada, porque eu já aprendi, né? Eu fui lá, o Dirceu já me ensinou um monte de coisa lá na escola, já estou belezinha, eu já não preciso fazer mais nada, tá bom assim, tá?
Não é. É aí que é exatamente nesse momento, a hora que você já aprendeu tudo, que você tem que começar o seu trabalho. Porque você sabe, você foi preparado para isso. Ó. Vamos colocar assim, entre aspas, não tem desculpa para você não fazer. Não? Você pode não querer fazer, é diferente. Não? Mas você tem condição de fazer alguma coisa? Tem. A escola te deu ferramenta para você fazer isso. Não? E se você chegou aí até a aula 106, não? É porque você está com um pezinho ali para se transformar num discípulo de Jesus. Então você pode fazer muita coisa. Não? Você pode fazer muita coisa. Não? E, de novo, nunca foi tão necessário o trabalho de discípulo de Jesus quanto os dias de hoje. Tudo bem? Se os discípulos possuírem mediunidade não desenvolvida, e aí a gente vai entrar um pouquinho na questão da mediunidade, tá? Eles devem cuidar disso, matriculando-se nas escolas ou cursos apropriados em casas espíritas ou grupos de trabalho, tá? Eu tenho certeza que o irmão Rodolfo aí tem o curso de passe, tem o curso de médiuns, para quem quiser, tá? Eu sou obrigado a fazer curso de médiuns porque eu estou na escola de aprendiz do Evangelho. Claro que não. A escola não obriga você a fazer nada, tá? Mas é uma ferramenta extremamente importante no trabalho do discípulo, ok? Tá? Eu vou dizer essencial, mas na verdade ele não é essencial, tá? Mas ela é uma ferramenta extremamente rica, né, em benefício do trabalho que a gente pode prestar, vamos colocar assim, em benefício da nossa humanidade. Pensa naquele irmãozinho nosso lá, que está lá no irmão Rodolfo, lá, cada vez que tem o trabalhinho de assistência espiritual, que te dá um passe, né, que te recebe na porta, que te oferece um pouco aquela aguinha frutificada, né, ao trabalho que ele realiza. Né? E é importante. A mediunidade é uma ferramenta que Deus nos deu, né, para que a gente trabalhe em benefício da humanidade. Mas eu não sou médium, Edinho. Todo mundo é. Tá? E se você chegar à conclusão de que você não tem nenhuma mediunidade, vamos colocar assim, espiritualmente falando, você tem uma que é extremamente valiosa, né? Que é médium de transporte. Sabe? Aquele médium que precisa, vamos carregar uma mesa aqui na casa espírita, carregar uma cadeira, né? Vamos montar uma barraca, né, num evento. Tá? Tem. Então, todo mundo tem mediunidade. Tá? E ela é de novo, ela é uma ferramenta muito importante, ela nos auxilia. E todos, sem exceção, são capazes de desenvolver a mediunidade. E é isso que ele vai colocar aqui, tá vendo? Deixa eu achar aqui o ponto, tá? Aqueles que não possuem a mediunidade devem fazer exercício contínuo e assíduos para desenvolver a sua sensibilidade psíquica, visando, sobretudo, melhorar as suas ligações com os benfeitores espirituais. Tá? A gente pode desenvolver a nossa mediunidade, tá? Ou desenvolver aquelas mediunidades que, aparentemente, você tem mais condição de serem desenvolvidas. Tá? E aí fala, tá bom, já que eu tenho que desenvolver mediunidade, eu quero ser médium de psicografia, que é a que todo mundo quer psicografar, não é? Como se somente ela fosse, né, a mais importante de todas. Mas não, existem N e N mediunidades que são extremamente importantes. Ó. E vamos colocar assim, o plano espiritual vai saber direcionar a cada um de nós a mediunidade que mais vai nos servir para trabalhar o próximo. Que bom seria se a gente pudesse desenvolver todas as mediunidades possíveis. Ó. Seria maravilhoso. Já pensou? Todo mundo tem todos os tipos de mediunidade? Lindo, maravilhoso. Mas não é assim que funciona, tá bom? Então, de novo, trabalhar o nosso desenvolvimento mediúnico é importante, tá? É uma ferramenta extremamente importante. De novo, não é obrigatório, tá? A escola não vai exigir que você vá lá e desenvolva a sua mediunidade.
Mas ela vai dizer para você, olha, é legal, é importante. Tá? Porque quando a gente fala em trabalho mediúnico, a gente trabalha primeiro para a gente mesmo. Tá? O trabalho mediúnico faz um bem enorme a cada um de nós. Tá? Então, existem várias e várias maneiras, tá, de trabalhar em benefício, né, ou dos caminhos de Jesus. Tá? Eu estou vendo aqui que o Dirceu está escrevendo algumas coisas aqui, ó, e ele colocou, por exemplo, aqui, ó, Evangelho no Lar. Tá? Ele está escrevendo alguma coisa aqui sobre evangelização. Tá? Tá aí, ó. Há uma maneira de você trabalhar em benefício, ou exercer a sua mediunidade, ou exercer o seu papel de discípulo, tá? Dentro da sua casa, envolvendo as pessoas que estão ao seu redor. Pega no momentinho do seu evangelho lá, faz aquela prece, aquela vibração em benefício da humanidade. Né? Quando a gente faz as nossas vibrações na escola de aprendizes, né? A gente não pede pela nossa humanidade, pelos nossos irmãos que estão em sofrimento. Papel de discípulo, tá? Papel de discípulo, ok? Olha lá, ó. Ele tá precisando de mediunidade braçal lá, gente. Vai lá, ó. Tá? Aí, ó, tá vendo? É trabalho, gente. Todo trabalho, e por mais simples que ele pareça, ele é extremamente importante. A gente está falando aqui sobre desenvolver mediunidade, e tem muitas pessoas, né, que infelizmente ainda tem esse pensamento em relação à casa espírita, que vai lá e fala assim, poxa, mas eu fui lá no irmão Rodolfo, lá o Dirceu me colocou sentadinho numa cadeira lá para me ficar na sustentação. E toda vez que eu vou na casa espírita, o Dirceu me põe para ficar na sustentação. Será que eu não sou capaz de fazer mais nada a não ser ficar na sustentação? E eu vou responder, sabe por que ele põe você na sustentação? Porque você é o médium mais importante de qualquer tarefa que tenha dentro de uma casa espírita. Sem sustentação, gente, não tem tarefa mediúnica. Então, se ele coloca você na sustentação, é porque você é um dos melhores médiuns da casa. Tá? E não sai aí se gabando disso, não. Tá? Você é bom. É por isso que você está na sustentação. Tá? Você pode doar. Você tem um bom coração. Tá? Uma boa vontade de servir e de ajudar os outros. Por isso, você é um médium de sustentação. Olha o nome, tá? Então, não fica tristinho, não, por você ser médium de sustentação. Muito pelo contrário, tá? Ache isso uma das tarefas mais importantes que tem dentro de uma casa espírita, porque ela é, tá? Mas, assim, procura, na medida do possível, conhecer quais são as mediunidades que você pode desenvolver, tá? Ou, mas aí eu não sei qual é, mas tem uma que eu gosto mais. Já é um caminho, tá? Já é um indício de uma que você pode desenvolver e desenvolver bem, tá? Eu quero desenvolver todas. Que bom, tá? Mas vai devagar, tá? Vai devagar. Assim, o plano espiritual vai se encarregar de mostrar para você aonde você é mais útil, mediunicamente falando. Tá bom? Tudo bem? Pode passar mais um aí, Ricardo. Os fatores que influenciam na preparação de um discípulo, tá? Na escola, devem ser respeitados e considerados os processos adotados de início para a efetivação da reforma íntima obrigatória. Isso aí não tem jeito, né? Vocês passaram 106 aulas na escola de aprendiz e eu garanto que pelo menos em mais da metade delas vocês ouviram essas duas palavrinhas de reforma íntima, tá? Porque é a base da escola, é a nossa base, tá? É ela que vai nos tornar pessoas em condição de fazer ou não fazer um bom trabalho, ok? Tudo bem? A orientação e a preparação dos alunos é específica do espiritismo religioso, tá? Visando formar discípulos evangelizados, aptos à vivência e à exemplificação do evangelho. Que evangelho? Evangelho de Jesus, ok? No meio social, no meio em que a gente vive. Tendo em vista não somente o esclarecimento doutrinário, ou seja, os ensinamentos de Jesus, mas o testemunho dos seus ensinamentos.
eu sei, eu pratico. Tá? E eu ensino pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Tá? A gente ensina mais pelas nossas atitudes e pelos atos do que pelas palavras. Tá? As pessoas aprendem nos vendo fazer determinadas coisas. Tá? E é essa ferramenta que a escola dá pra gente. Ok? E essa é a tarefa, né, de todos aqueles que querem se tornar discípulos. Né? Porque onde a gente estiver, a gente vai ter que dar testemunho dos nossos conhecimentos, tá? Daquilo que a gente faz. Tá? Ó, ele coloca aqui, ó, nós somos vistos. Tá? E se não houver repercussão no próprio meio, o clamor dele soará nos planos maiores, onde a justiça de Deus não é a justiça dos homens. O que ele está querendo dizer com isso? Os homens podem não ver ou podem não os julgar, mas Deus vê. E o plano espiritual vê. Tá? Então é assim. O Edinho sabe, o Edinho tem conhecimento, o Edinho poderia ter feito e não fez. Tá? Isso conta. Isso conta e conta muito. Tá? Porque assim, como ele coloca aqui, a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Para os homens, o Edinho esqueceu, tudo bem, não vai pegar nada não. Mas Deus vai olhar, opa, peraí, ele podia ter feito, né? Ele podia ter feito. Ele podia ter dado um bom dia, né? Para aquele lá na rua, por exemplo, uma boa noite. Um aperto de mão, um abraço. Não, hoje não pode mais apertar, abraço, aperto de mão, por enquanto não pode não. Tá? Mas é coisas que a gente pode fazer. Tá? Pequenos gestos, pequenas atitudes. É como ele coloca aqui, nós somos vistos. As pessoas nos enxergam e nos avaliam. E é interessante, a pessoa vai te avaliar, as pessoas vão avaliar você hoje como aluno de escola de aprendiz do Evangelho. Aí vai olhar e falar, nossa, mas você está fazendo isso aí, você não aprendeu lá na escola que não podia fazer essas coisas e você continua fazendo, ou está fazendo? Então a gente é visto, a gente é avaliado e infelizmente a gente é julgado pela sociedade na onde a gente vive. Pelo meio social em qual a gente interage. Tá? Tudo bem? Continuando, vamos lá. O que tem aqui? Tá? Pode passar mais um, tá? Tem uma perguntinha aqui, ó. Pergunta da Adriana. O que ela está perguntando aqui? O testemunho tem que ser feito por palestras ou o exemplo já é um testemunho? O exemplo já é um testemunho. Tá? O exemplo já é um testemunho. Tá? A gente acabou de dizer aqui. As pessoas nos enxergam, elas vão ver o que você está fazendo. Nós somos exemplo. É só para a gente entender. Pensa no seu filho. Tá? Seu filho ainda não foi à escola, seu filho ainda não aprendeu as coisas do meio social. Seu filho faz o que você faz dentro da sua casa. Você é o exemplo para o seu filho. Tá? Ele aprende por você. Pelos seus atitudes, pelos seus gestos, por aquilo que você faz, pelos julgamentos que você faz para a pessoa. Tá? Meu filho me vê, por exemplo, julgando ou falando mal da vida dos outros, ele vai achar que isso aí é bom, que ele pode fazer isso toda hora. Tá? Então é assim, o nosso exemplo é o maior testemunho do nosso aprendizado. Tá? Então é assim, falar é legal? É bonito. Eu estou falando um monte de coisa aqui. Eu estou dando uma aula para ver, aula entre aspas, né? A gente está tendo uma conversa aqui sobre o papel de discípulo. Então, isso significa que eu sou o melhor discípulo que existe aqui hoje no mundo? É claro que não. É claro que não. Tá? Com certeza a gente está falando e conversando aqui muita coisa e de repente, a hora que acabar essa aula aqui, eu estou aqui na minha casa, eu estou com a minha esposa, estou com meu neto, estou com a minha filha aqui, e de repente eu vou fazer um comentário ridículo ali daqui a 5 minutos, por exemplo. Tá? Então a gente, o exemplo conta. Tá? É aquela coisa, eu falo, mas não pratico aquilo que eu falo.
né? Tá? Então, realmente, o exemplo é o nosso maior testemunho. Ok? Vamos lá, continuando. O que deve interessar aos discípulos é o esforço firme e paciente que desenvolve virtudes. Não é fácil ser virtuoso, gente. Tá? Ser virtuoso é extremamente difícil. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que acumulou, na medida de um intervalo de tempo, as maiores virtudes que é possível para um ser humano. Então, é muito difícil, tá? Desenvolve virtudes, conquistas espirituais que acumulam sabedoria e levam ao progresso e à redenção espiritual. Tá? É o nosso progresso, né, e a nossa redenção espiritual, né, ela vai vir em cima do nosso esforço, do desenvolvimento das nossas virtudes. E tem uma coisinha que é interessante, que ele coloca aqui, redenção espiritual. Por que da nossa redenção espiritual? Porque eu já venho lá de N encarnações lá atrás, cometendo pequenos erros, pequenas falhas, não é? Então, é a minha redenção. À medida que eu vou acumulando as minhas virtudes, né, as minhas boas obras, os meus bons atos, as minhas boas atitudes, eu vou me redimindo espiritualmente. Não é? Eu vou apagando as manchinhas que eu venho carregando das minhas reencarnações passadas, dos meus erros, das minhas falhas. Não é? Ah, mas na minha encarnação passada, por exemplo, não tinha escola de aprendiz do Evangelho. Pois é, agora tem. E você fez, ou você está fazendo a escola. Tá? Então, isso também é um trabalho da nossa redenção espiritual. Ok? Tá? O mais cruciante problema da nossa humanidade é, pois, os homens se evangelizarem, tá? O mais decidida e rapidamente possível, realizando com toda a força a reforma moral que é indispensável, tá? Para o nosso crescimento espiritual, ok? Quanto mais o homem evolui, mais ele se aproxima de Deus, mais luminoso ele se torna o seu espírito. Tá? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais luminoso se torna o meu espírito, ok? Quanto mais eu cresço, quanto mais eu pratico as lições, né, que a escola, ou as ferramentas, vamos colocar assim, que a escola de aprendiz do Evangelho me deu, eu vou me tornando uma pessoa mais espiritualizada. Eu vou dando um valor maior às coisas do espírito. Eu não vou me desligando da matéria. De novo, eu não vou me desligando da matéria. Mas eu vou entendendo que as coisas do espírito são tão ou mais importantes que as coisas da matéria. Tá? Tudo bem? Ok? E ele termina falando uma coisa que é bem legal. Ele coloca assim, somos de Deus, tá? A ele servimos, aceitando a sua vontade como lei. Executamos os que nos compete, demonstrando fé, devotamento, desprendimento e perseverança. E permaneceremos tranquilos, como se um manto de paz envolvesse os nossos corações para sempre. Essa é a nossa tarefa. Tá? Se a gente pegar esse último parágrafozinho aí que está na nossa apresentação, ela praticamente resume todo o papel do discípulo. Tá? Ou seja, nós somos de Deus, fomos criados por Ele, voltaremos para Ele, tá? E estamos aqui para aceitar a vontade dEle, não é? Como lei, não é? Como lei. E qual é a lei de Deus? Amar a Ele sobre todas as coisas, né? E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Não é? Então é isso que a gente precisa fazer, não é? Com fé, trabalhando com devotamento, né? Colocando em prática os conhecimentos que a escola de aprendizes do Evangelho nos deu, usando as ferramentas que a escola de aprendizes do Evangelho nos deu, para que a gente possa realmente exercer um papel de discípulo. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, é isso, o resuminho, né,
um pouco do que seria o papel do discípulo, aquilo que a gente trouxe para vocês na noite de hoje. E é assim, como eu falei no começo, essa nossa aula está no Guia do Discípulo. É aquele livrinho de capinha vermelha, se não mudou, ele ainda é um livrinho de capinha vermelha. Tá? Leiam o livro, tem muito mais informações além dessas que a gente comentou aqui, nessa nossa horinha de conversa, nessa horinha de bate-papo. E é isso, gente. Tá? É o que a gente tinha para comentar com vocês, é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vamos deixar aí um tempinho. Tá? Nosso tempo já está quase no finzinho, mas dá tempo de interagir com alguém aí, se alguém quiser saber mais alguma coisa. Edinho, Oi, tudo bem, amigo? tudo? Mais alguma pergunta aqui. Eu só vou fazer um esclarecimento a respeito de médios de limpeza, né? Foi uma brincadeira que eu fiz. Assim como o Edinho falou de médio de transporte, né? Que é aquele que ajuda em coisas. Médio de limpeza é aquele que ajuda na limpeza, tá? Não quis dizer que a casa tá suja, não. Não, com certeza eles entenderam. E para a gente entender também que, às vezes, mesmo numa casa espírita, a parte de limpeza sempre acaba ficando a cargo de algumas pessoas, né? É verdade. Mas algumas pessoas vão colocar no grupo, a Lourdes, Regina, pelo amor de Deus, tá? Se vocês entenderam dessa maneira, eu já peço desculpa agora, tá bom? A casa está muito organizada lá e sempre muito limpinha, assim, fiquem tranquilas, tá bom? Mas como eu comentei aqui, sempre que a gente puder se revezar nessas atividades mais árduas, é sempre importante, né? E é uma maneira de todo mundo poder participar, todo mundo poder colaborar. Aquele realmente que faz a limpeza da casa é tão importante quanto aquele que realiza as palestras, né? Com certeza. Entender. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Alguém colocou aqui, ó. Ser discípulo de Jesus em nossos pensamentos, sentimentos, em nossas condutas, principalmente dentro dos nossos lares, certo? Acho que Com certeza. É a nossa primeira sala de aula. A nossa primeira sala de aula é a nossa casa. É lá que está o nosso maior trabalho, é lá que está o nosso maior exercício. É isso. E os nossos grandes desafios, né? Com certeza. Por exemplo, agora meu maior desafio é ligar o computador na tomada, porque vai acabar a bateria. Olha a tecnologia aí. Fique à vontade aí. Fique à vontade, tá bom? Já está pronto. Pessoal, mais algum comentário aí? Tá? Fiquem à vontade para poder colocar e a gente repassa por aqui, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, de repente, se alguém pegar mais alguma coisa, eu vou fazer aqui um pedido da Adriana, que também ela colocou no grupo, mas eu vou fazer aqui, vou reforçar, tá? Doação de roupas para os moradores de rua, tá? Sabe que trabalho de gente, né? Trabalho ali na nossa casa, falei aqui, o engajamento da nossa turma nesse trabalho é fantástico, né? E normalmente é o pessoal do GENC que faz a limpeza da casa no sábado à tarde, tá bom? Vou reforçar aqui, tá? Desculpa, o pessoal do Sopão, tá? Mas sempre há necessidade de roupas, principalmente roupas de frio, né? Cobertores, principalmente roupas masculinas, cobertores, roupas, meia, toucas, então, artigos masculinos de uma maneira geral, né? E é muito triste para quem está entregando a sopa, que normalmente é entregue no sábado à tarde, ter que ir para a rua e aí não ter condição de repente, entregar um prato de sopa, lá um copo de suco, mas o cara morrendo de frio e não ter o que dar para ele. Então, vamos dar uma reviradinha no nosso guarda-roupa, né? Então, dá uma olhadinha se está alguma coisa sobrando, vamos ligar aí para os nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, e quem sabe aí a gente não faz uma campanha do agasalho aí, só com esse nosso círculo de amigos, né? E aí a gente pode levar lá para o GENC, né? E aí o pessoal do Sopão certamente vai fazer a triagem certinho e vai encaminhar para quem precisa, tá bom? Outro recadinho importante que eu vou dar aqui,
o trabalho de vibrações que a Ruth tem feito toda terça-feira às 22 horas, né? A Ruth sempre aplicava passes em todos nós ali que precisávamos, né? Às terças-feiras durante as aulas. Como a gente já não está conseguindo fazer isso agora, por conta da nossa pouca interação, né, física, esse trabalho está sendo feito à distância também. Então, quem quiser se unir à Ruth nesse trabalho às 22 horas, será muito bem-vindo, tá bom? Então, ela começa sempre às 22 horas, vibrando e orando para todos aqueles que estão em necessidade, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Facebook. Ó, estão dizendo aqui, o Edinho, que a Lourdes está dizendo que adorou a sua aula, tá? Está agradecendo você também. Obrigado. A gente está dizendo aqui, ó, tá tudo certo, seu, foi só um comentário, porque entendemos a importância do trabalho de limpeza, viu, também, viu, Regina? A gente sabe que vocês, o pessoal do Sopão, têm sido aí os nossos heróis, né? Assim como o pessoal do Sopão, o pessoal da Cesta Básica também. Porque realmente está ali, assiduamente, todo sábado, indo para a rua, né? Com todas essas dificuldades que a gente está passando, tá bom? Mas o que eu falei da casa foi só uma brincadeira, viu, gente? No sentido realmente de convocar todo mundo, às vezes, para os trabalhos mais simples, pelo amor de Deus. Eu que estou em falta lá, tá? Tem uma prateleira de livros lá que eu realmente preciso achar um tempo para ir aqui, eu também ajude a organizar um pouquinho e dar um pouco mais de colaboração ali, tá bom? Mas agradecimento realmente ao pessoal do Sopão, que realmente tem feito o trabalho solidário aos moradores de rua de uma forma exemplar, né? Todos aqueles que participam, eu não vou falar aqui o nome de todo mundo, porque seria injusto, eu vou acabar deixando alguns de fora, tá? Mas parabéns a todos. Parabéns a todo o nosso grupo da nossa escola, realmente, e de outros grupos que estão com a gente também, que nos ajudam a manter as atividades urgentes, né? Principalmente nesse período agora de tanta dificuldade, tá bom? Aproveitei aqui esse espaço que a Edinho me deu para poder fazer esse comentário também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. O Celso Paulo está agradecendo. Ó. Obrigado, Edinho, pelos esclarecimentos esta noite. Que Deus nos abençoe nessa nova caminhada evolutiva. A Nery também está agradecendo. Então, Edinho, e agora também fica o meu agradecimento também. Muito obrigado, querido. Eu acho que, não sei se foi a sua primeira interação online, mas você pode considerar que foi muito, muito bem sucedida, né? Muito legal mesmo, a aula realmente foi muito, muito bacana, tá bom? Obrigado você pela oportunidade, foi a primeira, a minha estreia, vamos colocar assim, né? Na live, né? Vamos com a live do irmão Rodolfo, né? Tá na moda agora fazer live. Obrigado pelo convite, foi muito legal fazer. Foi muito legal. Obrigado mesmo. Tá? Legal. Conte comigo aí. Próximo, se for precisar, a gente está por aí. Legal, vai ter oportunidade. Um abraço, viu, gente? Um abraço a todos aí, obrigado aí pela paciência de ter me ouvido aí. Segura um pouquinho até a gente encerrar, para a gente poder bater um papinho. Com certeza, vou botar aqui. Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui, tá? Não sei, Zé, tem mais algum comentário, alguma coisa? Precisa falar com o pessoal aí? De participar novamente, eu vou convidá-lo depois para fazer uma palestra com a gente na segunda-feira. Deixa aí, ó. Claro, sinta-se à vontade. Vai ser um prazer. E tem uma pergunta, não sei se vai dar tempo. Se você conhece, você comentou do trabalho da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Se você pudesse falar um pouco mais desse trabalho, na prática, o que o Dirceu já falou para a gente numa palestra. Gostaria de saber a sua opinião, o que mais você tem para nos dizer sobre a Fraternidade de Jesus e de outras também, caso você tenha conhecimento. Olha, vamos lá. Sobre a Fraternidade de Discípulos de Jesus, né? Ela é ligada à Fraternidade do Trevo, né? Comandada pelo Razin, né? E ela é uma fraternidade que ela engloba praticamente todos, vamos colocar assim, para a gente tentar entender, todos os discípulos formados pelas escolas de aprendizes estão indiretamente ligadas à Fraternidade do Trevo. Né? E se a gente pensar em Fraternidade do Trevo, e a gente pensar no trevo, por exemplo, né, a figura do trevo, né, um trevo, ele tem quatro pontas, né? E a gente pensa assim, então,
Se eu pensar nisso, qual seria o melhor trabalho, ou o maior trabalho de um discípulo de Jesus, né? Fé, amor, caridade, né? É esse o trabalho do discípulo de Jesus, não é? Trabalhar em benefício do próximo, não é? Como a gente colocou, entendendo que às vezes o próximo, tem um irmão da rua lá, como o Dirceu falou, que necessita da sopa, tem um irmão que precisa do agasalho, por exemplo, mas tem um irmão que precisa da palavra, que precisa do estar perto, tem irmão que precisa do silêncio, né? Então, é assim, ou ser discípulo de Jesus, ou fazer parte de uma fraternidade, é todo irmão nosso que consegue executar esse tipo de tarefa. E eu vou te falar uma coisa aqui que pode parecer uma incoerência, né? Mas existem vários e vários irmãos nossos que pertencem a fraternidades que nunca colocaram os pés dentro de uma escola de aprendizes do Evangelho. Tá? Então, é assim, fazer parte de uma fraternidade é exercitar o amor ao nosso próximo, tá? E aí independe de religião, independe de ser espírita, de ser católico, tá? Todo aquele que tem no ensinamento de Jesus, tá? Ou nas leis de Deus, um roteiro no seu dia a dia, é um trabalhador de uma fraternidade, né? Que é como o próprio nome já diz, é fraterno. Ele olha para o irmão, ele olha para aquele ao lado, como um irmão, né? Como alguém que ele quer bem, né? Isso é ser fraterno, né? Isso é trabalhar pela fraternidade, tá? E pode ser a fraternidade do Zé, do João, do Pedro, do Paulo, tá? O que menos importa aí é o nome ou a fraternidade pela qual eu estou ligado, né? Existem N fraternidades, N fraternidades. O guia mesmo do aprendiz lá tem uma listinha lá de algumas fraternidades, né? Que, só para a gente ter conhecimento, alguma delas, né? Tem da Rosa Mística, do Cálice, do Trevo, enfim, são várias e várias fraternidades, né? E você pode, na verdade, a gente pode nem saber, mas às vezes a gente pertence a mais de uma fraternidade, né? Pelas nossas atitudes, pelo aquilo que a gente pratica, por aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, assim, o que importa mesmo, na verdade, não é em a qual fraternidade eu pertenço ou estou ligado. O que importa é o quanto eu sou fraterno, tá? É isso que conta. É isso. Legal, Edinho. Ok, Edinho? Maravilha. Oi? Obrigado, viu? De nada. Estamos aqui. Tranquilo, Zé? Legal, então. Pessoal, vamos para o nosso encerramento, então, né? E aí, na semana que vem, a gente está aqui novamente, né? Com as nossas aulas, que a gente possa, então, nesse instante, levar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo nesse momento toda a equipe espiritual que esteve conosco no decorrer dessa aula, nesse período que aqui ficamos, conectados ao mundo maior, conectados junto com eles, nos auxiliando. Que as nossas boas vibrações emanadas desse período em que aqui estivemos juntos, que elas possam ser direcionadas para aqueles que mais estão em necessidade. E não tem como a gente negar que nesse instante a nossa percepção nos mostra que aqueles que mais estão necessitando são esses nossos irmãos que estão vivenciando drama, pelo coronavírus, pelo Covid, tantas e tantas famílias sofrendo, tantos irmãos partindo para o mundo espiritual. Temos total certeza de que a equipe espiritual está recebendo cada um desses nossos irmãos, cada um desses nossos companheiros, ali, dando toda a assistência possível.
Mandando luz para aqueles que estão em sofrimento, pais, casas de estão de todas os tipos e famílias que possam necessidades físicas, necessidades psicológicas, estão tendo necessário, às vezes, até mesmo para alimentação. Nós possamos vibrar com cada uma dessas pessoas e que a nossa solidariedade possa cada vez mais se expandir, cada vez mais aumentar, que nós possamos atingir cada vez mais irmãos que necessitam e estão em carência. E assim, nós agradecemos ao espiritual, a Jesus, nosso Mestre querido, e a Deus, nosso Pai Criador, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim nos céus. O nosso de cada dia hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo e qualquer. Pois esse é o nosso reino, e agora. Pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus, e a gente se despede com quanta luz. Seja graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.